Graças a Deus, mais um dia que nós temos para celebrar o Senhor, mais um momento em que nós podemos estar juntos para louvar, para adorar a Deus. Que Deus te abençoe nesse momento de culto, que seja um momento especial na sua vida, em que você possa estar se colocando diante do Senhor. Esqueça um pouco as suas preocupações, esqueça um pouco os seus afazeres, pare por uns minutos. Eu já quero te agradecer desde já por estar me recebendo na sua casa, no seu dispositivo, e que esse momento seja um momento abençoado, onde nós vamos juntos prestar um culto ao nosso Deus. Vamos nos levar nossos pensamentos ao Senhor em oração, para nós darmos início a mais esse culto, a mais esse momento de louvor ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, pelo tempo em que nós estaremos juntos, ó Pai. Apesar de estarmos em forma virtual, estarmos juntos, Senhor Deus, para louvar e para adorar ao Senhor. Recebe, Senhor Deus, a adoração desse teu filho, dessa tua filha que está conosco, ó Pai. Recebe, Senhor Deus, aceita os nossos cânticos, os nossos hinos, os louvores em que nós cantaremos para a honra e glória do seu nome. Ouve as nossas orações, atende o clamor dos teus filhos e fala ao nosso coração através da tua palavra, Senhor Deus. Abençoa o teu povo e nos abençoa nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã entoamos teu louvor. Santo, 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 nosso Deus Vamos orar ao Senhor? Vamos orar então ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, eu quero te agradecer, ó Deus, mais uma vez por esse momento, Senhor, esse momento em que nós podemos
juntos estarmos na Tua presença, meu Pai. Quero pedir ao Senhor, ó Deus, que esteja abençoando as nossas vidas, abençoando a Tua igreja, Senhor, abençoando esse lugar onde nós vivemos, ó Deus. Que o Senhor tenha misericórdia dessa cidade, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor Deus, de todo o interior paulista, de todo o estado de São Paulo, de toda a nossa nação, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, da humanidade, ó Pai, e que o Senhor nos abençoe, ó Pai, dando saúde física, dando saúde espiritual e dando paciência para que nós possamos aguardar o Seu tempo, porque o Seu tempo é o melhor, ó Deus. Nós cremos nisso, ó Pai. Quero pedir ao Senhor que esteja abençoando, Senhor, as famílias da Tua igreja, meu Deus, trazendo força, trazendo vigor, trazendo alegria dentro dos lares, ó Pai. Leva para longe toda enfermidade, leva para longe toda discórdia, Senhor. Abençoa, meu Pai, na questão dos trabalhos, na questão dos empregos, na questão da renda e do sustento dos Teus filhos, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando o Teu povo, Pai, trazendo paz e trazendo alegria, Senhor Deus. É o que eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja abençoando, meu Pai, a cada um, ó Deus. Abençoa também os enfermos da Tua igreja. Abençoa, Senhor Deus, a cada um dos Teus filhos, ó Pai. Abençoa aqueles irmãos que estão em enfermidades. Abençoa aqueles irmãos que estão prestes a fazer cirurgia, Senhor, a exames complicados, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando o Teu povo e a Tua igreja. Que Monte Sião seja um referencial, seja um farol que brilhe a Tua luz. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos, estão dando continuidade, dando andamento ao nosso culto, dando andamento ao culto dessa noite. Eu quero também aproveitar a ocasião para dizer aos irmãos que nós estamos frente a muitos desafios, nesse ano, um ano de desafios para a nossa vida espiritual, para a nossa vida pessoal, desafios para a vida da nossa igreja, não é? Então, na semana passada, nós fomos desafiados a eleger 3 pessoas em que nós estaremos orando por essas pessoas, né? Se você não fez isso ainda, peça a Deus em oração que aponte pelo menos o nome de 3 pessoas para você, anota o nome dessas 3 pessoas, sejam parentes, amigos, vizinhos, conhecidos, quem Deus colocar no seu coração, e comece a orar por essas pessoas, comece a orar por essas vidas, para que Deus abençoe essas vidas, abençoe essas famílias, abençoe a vida deles, e também prepare você, abençoe você, e que assim nós vamos orando por eles e de repente nós vamos poder estar falando de Jesus para eles, eles vão sentir esse toque no coração e vão sentir o desejo de ouvir mais de Deus, e eu e você seremos esses missionários, essas pessoas que levarão a palavra de Deus a essas pessoas, a oração, e essas pessoas também, no momento oportuno, estarão conosco na igreja, e nós vamos, assim, levando a palavra de Deus e sendo relevante, sendo uma igreja abençoadora. Não esqueça disso, nós estamos nesse lugar, nós estamos nesse mundo para abençoar. Então nós não podemos parar de abençoar as pessoas. Se nós não podemos sair, se nós não podemos fazer uma campanha, se nós não podemos fazer uma série de conferências nesse momento, nós podemos sim orar pelas vidas e pedir que o Senhor esteja trazendo essas vidas ao nosso contato, para que nós possamos então continuar sendo igreja e fazendo essa obra. Um outro desafio que nós colocamos também foi a leitura de Mateus. Nós estamos, são 260 capítulos no Novo Testamento, e a proposta é nós lermos durante esse ano esses 260 capítulos. O ano tem 365 dias, então dá tempo, se você ainda não começou, leia um capítulo por dia. Você lendo um capítulo por dia até o término do ano, você terá terminado todo o Novo Testamento e ainda vai sobrar alguns dias para você ainda pensar mais um pouquinho e quem sabe fazer uma outra leitura, não é? Anote, se você achar interessante, aquilo da sua leitura, aquele versículo, aquela palavra, aquilo que mais chamou a sua atenção. Isso vai ajudar no enriquecimento e quem sabe lá no final do ano nós vamos construir aí o Novo Testamento aí na interpretação da nossa igreja, não é? Então essa é uma proposta interessante, eu acho que vale a pena. Eu estou estudando todos os dias
o livro de Mateus, conforme nós combinamos, tá bom? Então, participe conosco dessa campanha, tá bom? Vamos agora, então, passar ao momento da leitura da Palavra de Deus. Nós vamos fazer a leitura da Palavra de Deus e ouvir a mensagem do Senhor, aquilo que Ele tem para o nosso coração. Nós vamos fazer a nossa leitura hoje em Atos, capítulo 12. Nós leremos dos versos 1 ao verso 19. Nós vamos fazer a leitura desse capítulo, então acompanhe essa leitura, esteja atento à palavra de Deus e já peça desde já que o Senhor fale ao seu coração. Não é? Então vamos à leitura, o que a palavra do Senhor diz assim no texto sagrado. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele, o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse o anjo: cinge-te e calça as sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então, Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode para ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isso a Tiago e seus irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não achado, submetendo os sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Amém. Então esse é o texto que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Hoje eu quero falar sobre o tema Quando a Igreja Ora. Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse tema, sobre o tema da oração, um tema muito pertinente para o nosso tempo, um tema muito pertinente para os nossos dias, um tema muito importante para a vida de todo cristão, né? O cristão que não ora, ele não consegue caminhar, ele não consegue viver, ele não consegue sentir a presença real de Deus no seu dia a dia, né? E é através da oração que chegamos ao trono da graça de Deus e nós gozamos de intimidade com o Criador.
A oração é o veículo que nos leva direto à presença do Senhor. E através dela, nós podemos estar bem pertinho de Deus e obter grandes vitórias. É o que o texto diz. Então o texto diz que o rei Herodes mantinha uma grande campanha contra os cristãos de Jerusalém. Esse Herodes aqui, só para esclarecer, não é o Herodes da época de Jesus. Esse Herodes aqui, ele é filho do Herodes do Herodes que fez o interrogatório a Jesus, tá? Ele é conhecido como Agripa I, e ele reinava ele é o Agripa I, que reinou depois do Herodes, que reinava na ocasião em que Jesus foi crucificado e ressuscitou. Então esse Herodes, ele era muito esperto. Para ter o apoio dos judeus, ele se dizia convertido ao cristianismo. E para agradar, então, para agradar os partidos radicais, o partido dos fariseus e os saduceus, ele perseguia os cristãos. Então, ele entendia que se os judeus estivessem felizes com ele, estivessem satisfeitos com ele, então ele teria condição de governar bem e durante muito tempo. Não é? Então, o que deixava os judeus felizes naqueles dias era a perseguição aos cristãos. Então, vamos perseguir os cristãos. Esse era o lema dele. E ao perceber que a morte de Tiago agradou muito ao povo, agradou muito as lideranças do povo, ele tratou de mandar prender a Pedro, que também era líder da igreja naqueles dias. Então a prisão de Pedro não foi uma prisão por acaso, foi uma prisão estratégica. Vamos prender o líder dos cristãos, vamos prender a liderança dos cristãos, matar a liderança dos cristãos, e assim eu vou governar bem o povo, terei o apoio do povo para governar, não é? Então essa era a intenção dele. Sua intenção era matar Pedro logo após as celebrações da Páscoa e dos pães asmos. Então veja que houve aqui um momento de grande tensão na igreja, um momento de grande agitação na igreja, e principalmente para Pedro, né, que era a maior vítima ali naquele momento, preso, e sabia qual seria o seu fim. Não é? Então, Pedro não era um prisioneiro comum. Pedro não era considerado um prisioneiro comum, ele era considerado um prisioneiro de alta periculosidade, era assim que ele era considerado. Tanto é que ele teve uma escolta especial. 16 soldados se revezavam na sua guarda, 2 acorrentados a ele, e mais 2 na porta da cela, fora os outros que cuidavam do presídio onde ele estava. Olha só Pedro, que situação que Pedro estava. E às vezes nós somos atingidos por situações assim. Às vezes nós somos atingidos por situações desesperadoras, por situações que parecem sem solução. E nessa hora nós devemos então nos posicionar diante de Deus, nos colocar diante de Deus com as nossas petições. Então Pedro estava num momento difícil, num momento que realmente parecia sem saída. Pedro estava sem saída, cercado por guardas, amarrado, acorrentado a guardas, no presídio de segurança máxima da época, preso lá no fundo daquele presídio. Então, numa situação desesperadora, numa situação que realmente parecia que não tinha jeito, e ele se posicionou diante de Deus. A igreja se posicionou diante de Deus com as suas orações, com as suas petições. Então, nós estamos vivendo num tempo em que nós precisamos nos colocar diante de Deus, em que nós precisamos nos posicionar. Já é tempo de nós darmos um basta ao modelo de cristianismo que temos vivido hoje em dia, realmente vestir uma camisa de posicionamento, posicionarmos-nos diante de Deus realmente como cristãos que nós somos, né? Então, a primeira coisa que o texto me ensina, a primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é a seguinte, que se está difícil, ore mais. Se está difícil, ore mais. Devemos orar mais se está difícil. Veja o que o verso 5 diz. Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração
incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Veja que não era uma oração de 5 minutos, não era uma vez por dia que se oravam, as orações eram incessantes, as orações não paravam, o tempo todo a igreja orando por aquela situação. Foi feita uma grande jornada, uma jornada de oração, uma jornada de 24 horas ininterruptas por aquele motivo. Era humanamente impossível retirar Pedro dali. Todos sabiam qual era o seu fim, mas mesmo assim a igreja não desistiu. Mesmo sabendo que era impossível tirá-lo de lá, mesmo sabendo que não tinha jeito aos olhos humanos, a igreja persistiu e as suas orações eram incessantes. Eles não caíram no erro, um erro que é muito comum a todos nós, um erro comum, um erro fatal, eu diria, de simplesmente pararmos de orar. Muitas vezes nós não temos paciência de esperar o tempo e a vontade de Deus. Simplesmente nós nos cansamos, nos desistimos com o passar dos dias e agimos como se as coisas tivessem um prazo a ser cumprido. E quando atingimos tal prazo, então nós abrimos mão das coisas, abrimos mão das nossas orações. Mas aquela igreja não era assim. As suas orações elas eram incessantes, eles não paravam de orar em nenhum momento. E hoje nós somos desafiados a isso, nós somos desafiados a permanecer firmes em oração. Vivemos um tempo em que as pessoas estão cansadas de várias coisas, e também muitas pessoas têm se cansado de orar, têm se cansado de buscar a Deus, já têm até se acostumado já a viver na mesmice, a viver nessa situação complicada, mas nós não podemos parar de orar. Ainda que tudo pareça contrário, ainda que pareça vencido, ainda que os outros digam não, não desista de orar, não pare de orar. E a palavra de Deus diz: orai sem cessar. Devemos continuar e prosseguir nessa marcha, nessa caminhada de oração. Devemos permanecer firmes nisso. O grande pregador Charles Spurgeon, conhecido como príncipe dos pregadores, ele disse uma vez: os cristãos devem orar enquanto viverem, pois só quando oram eles vivem. E é verdade. Os cristãos só vivem quando oram. Então nós devemos orar mais, devemos orar muito, devemos orar o tempo todo, orar sem cessar, que é o que a palavra de Deus diz. E nesse tempo, que é cada vez mais corrido, a prática da oração tem ficado em segundo plano. Ore a Deus o tempo todo. Ore a Deus por sua vida, ore a Deus pela sua família, ore a Deus pelos outros, abençoe alguém através da oração, abençoe as pessoas quando você estiver andando pela rua, quando você passar na porta de um hospital, ore ali, abençoe as pessoas com a sua oração, abençoe as pessoas, nós somos chamados para abençoar, e nós como igreja devemos abençoar, esse é o nosso chamado, para abençoar os outros, não é? E a oração ela é muito importante, porque ela vai produzindo frutos e vai produzindo resultados, tanto na vida dos outros, como na nossa vida, quando nós alegramos, quando nós vemos essa oração respondida, não é? E você que tem orado, continue orando, continue a orar. Continue a orar. Você que tem orado, talvez aí há anos por uma causa, você que tem orado há anos por uma situação, talvez por um filho, talvez pelo cônjuge, talvez por uma situação melhor, talvez pela sua própria vida, e nesse momento nós temos orado pela nossa própria vida, não é? Não desista, porque Deus ouve as nossas orações. Deus vai ouvindo as nossas orações e em breve Ele irá atender essas orações. Em breve Ele irá atender todas as nossas orações. Então não pare, não desista de orar. A oração ela produz paz. E o texto diz que Pedro dormia entre os soldados. E como pode alguém, sabendo que será executado no dia seguinte, consegue passar a noite dormindo e acorrentado entre 2 soldados? Como pode? Mas Pedro dormia. E Pedro dormia porque sentia paz.
Muitas pessoas hoje estão assim, muitas pessoas não têm dormido, muitas pessoas não têm dormido e não têm sentido paz, porque não têm sentido paz, porque têm sido acorrentadas a tantas coisas, dessa vida, a tantos cuidados dessa vida, a tantas preocupações, a tantos medos, a tantos receios, e tem esquecido de colocar isso diante de Deus. Coloque suas questões diante de Deus para que você possa dormir em paz, para que você possa dormir bem. E Pedro dormia porque sentia essa paz. Ele sabia que a igreja estava por trás orando e que Deus, de alguma forma, iria intervir em sua situação. Pedro estava tranquilo, porque ele sabia que Deus haveria de dar intervenção, fosse ela libertá-lo ou fosse levá-lo para a sua presença, levá-lo para junto de si. Então o crente não deve temer os perigos, não deve temer as circunstâncias, porque sabe que Deus é o dono da história e que nada o surpreende, nada vai surpreendê-lo. E talvez alguém esteja precisando de um sono melhor, talvez alguém esteja precisando de contar com essa paz total. E isso só será possível através das orações e da confiança no Senhor. Confie os seus cuidados ao Senhor, leve os seus cuidados, as suas ansiedades ao Senhor, e essas orações farão com que essas correntes que muitas vezes nos prendem, que muitas vezes o prendem, sejam desamarradas, sejam abertas, sejam quebradas. Mas o texto também me ensina que Deus responde à oração no tempo certo. Tudo tem o seu tempo, e Deus responde à oração no texto certo. E o versículo 7, ele fala sobre isso. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das suas mãos. Então, Deus responde às nossas orações no tempo certo. Deus responde às orações no tempo exato. Nem antes e nem depois. Não adianta, nem antes e nem depois. O verso anterior diz que naquela noite Herodes iria apresentá-lo para a condenação. E nessa hora, então, entra em ação o agir de Deus, que envia o seu anjo para socorrê-lo. Deus está te vendo, meu irmão. Deus está te vendo, minha irmã. Deus sabe da sua luta. Deus sabe do seu sofrimento e sabe a hora certa de agir. Ele sabe a hora certa de agir porque Ele não se esquece de nós. Ele não se esquece das nossas orações. E lá estava Pedro no cárcere interior da Fortaleza Antônia. A Fortaleza Antônia era o presídio de segurança máxima da época, era o presídio mais complicado, mais difícil de se entrar e de se sair. A cela em que Pedro estava, que foi colocada, ela ficava na parte subterrânea, ficava no subsolo da fortaleza. E além dos 2 guardas acorrentados a ele, haviam mais 2 guardas na porta da cela, mais 2 guardas nos 2 portões que vinham, então eram 2, depois mais 2 guardas no outro portão, eram 2 portões, até a chegada ao grande portão que dava para a rua. E mesmo assim, o anjo foi com ele. Mesmo assim, o anjo foi até lá com ele. Veja que Deus nos vê no mais profundo abismo. Lá no mais profundo abismo em que nós nos encontramos e nos visita. O anjo estava lá, o Pedro estava lá no fundo, na última masmorra de todas, mas o anjo foi até lá. Ele manda seu anjo para nos libertar. Pode ser de uma luta, pode ser de uma dor, pode ser de uma dificuldade, pode até mesmo ser de um pecado que nos acorrenta, que o prende. Talvez até você possa se sentir sem esperança, possa se sentir sem condições, mas esta é a especialidade do Senhor. A especialidade do Senhor é realizar o impossível.
Essa é a especialidade dele, não esqueça disso. A especialidade do Senhor é realizar o impossível. E Ele quer realizar o impossível nas nossas vidas. Ele quer realizar o impossível na vida daquele que crê, naquele que deposita nele a sua confiança. E a presença do anjo, então, iluminou a escuridão. E algumas pessoas estão assim, estão acorrentadas na escuridão. Mesmo no nosso meio, existe muita gente assim, acorrentada na escuridão das lutas, acorrentada na escuridão do pecado, muita gente que acha que pegou um caminho sem volta e que por causa disso está condenado, mas isso não é verdade. O anjo vai ao encontro, o anjo do Senhor, o Senhor vai ao nosso encontro e Ele está sempre disposto a ir ao encontro dos encarcerados e dos sem esperança. Ele está sempre pronto a ir ao encontro dessas pessoas que creem e que reconhecem o seu poder e que são capazes de pedir o seu auxílio através das orações e pedir a Ele que mude todas as situações. Mas Ele tem pressa. Olha a exclamação do anjo: levanta-te depressa, levanta-te depressa. Então o Senhor, Ele tem pressa em nos levantar, o Senhor tem pressa em nos tirar da escuridão, o Senhor tem pressa em fazer uma obra, em fazer a sua obra na nossa vida. Então Ele manda Pedro se vestir, manda Pedro amarrar as sandálias, colocar a capa e segui-lo. E depois Ele disse: segue-me. Pedro então, meio atordoado, pensa que está sonhando. Mas mesmo assim ele age rápido, segue as instruções e recebe a bênção em sua vida. Embora pensasse que tudo fosse um sonho, ele agiu rápido, seguindo o mensageiro de Deus. Fique alerta, a qualquer momento Deus responderá a sua oração. Deus responderá a sua oração a qualquer momento, mas no tempo certo, no tempo que só Ele sabe qual é. Deus quer abençoá-lo, mas para isso você precisa também seguir as instruções, siga o plano à risca, não se deixe levar pelas emoções, não se deixe levar pelos sentimentos. Os sentimentos, as emoções, e muitas vezes elas não nos ajudam muito. E muitas pessoas nesse tempo de dificuldade têm se deixado levar por isso e têm se afastado de Deus. Ao invés de buscá-lo cada vez mais, têm jogado a toalha. Ouça aquilo que Deus fala, espere no Senhor, espere com confiança no Senhor, porque no tempo certo Ele ouvirá a sua oração e irá nos atender. Mas ainda eu aprendo uma terceira lição, algo novo aqui nesse texto, e o terceiro ensinamento que o texto me traz é o seguinte: esteja preparado para receber o milagre. É isso mesmo, esteja preparado para receber o milagre. Às vezes as pessoas pedem tantas coisas, buscam tantas coisas, pedem, e quando chega, eu não acredito. Esteja pronto, esteja preparado para receber o milagre. O versículo 15 diz o seguinte: e eles disseram: estás louca. Eles disseram para ela: estás louca. Eles falaram para aquela criada: estás louca. Porém, ela persistia em afirmar que assim era. Sempre há alguém que vai duvidar. Já percebeu isso? Sempre tem alguém para duvidar de alguma coisa. Sempre tem alguém, como nas igrejas de hoje, como nas nossas igrejas. Naquela igreja também não foi diferente. E veja que ironia. Enquanto os irmãos estavam ali reunidos, orando fervorosamente, pedindo a intervenção, com o milagre de Deus libertando Pedro daquela prisão, quando ele aparece na casa, se recusaram a acreditar que o Senhor havia respondido às suas orações. Olha que incoerência. Pedro estava lá na porta, a criada reconheceu a sua voz, se alegrou tanto que se esqueceu de abrir a porta. E aí imagina, era como se fosse uma arinha, Pedro ali na arinha, batendo na porta. E a criada ouve a voz de Pedro, se alegra tanto,
E esquece de abrir a porta. Agora fica imaginando a agonia do Pedro ali, doido para entrar na casa, para ninguém vê-lo, para ninguém encontrá-lo. E a moça não abre a porta, ninguém abre a porta. E Pedro lá desesperado, abre essa porta, pelo amor de Deus. E ninguém abre a porta para ele. E ninguém abre a porta para Pedro. Imagina que decepção, né? Agora, a decepção maior foi quando ela correu para dentro da reunião para contar para os outros o que estava acontecendo. Então, imagina agora imagina a cena, aquela moça correndo, emocionada, as lágrimas correndo pelo seu rosto, ela não sabia se ria, ela não sabia se chorava, e ela entra no meio da oração e quebra aquele momento de reverência, aquele momento de oração, e começa a gritar no meio ali: gente, parar de orar. Para de orar, gente, que Deus já fez um milagre. Pedro está lá fora, Pedro está aí fora. Então imagina a alegria daquela moça incontida, quebrando a reunião para dizer isso, e alguém joga um balde de água fria, de água gelada em cima dela. Você está louca em dizer isso. É o que disseram para ela, você está louca em dizer isso. É o anjo dele que está aí na porta. Vai ver que ele já morreu, vai ver que ele já está até morto. É isso que disseram para ela. Então eles preferiram acreditar na superstição de um anjo da guarda que veio avisá-los que Pedro já havia morrido, a acreditar no milagre que eles mesmos estavam clamando a Deus. Como pode um negócio desse? Como pode um negócio desse? As pessoas estão clamando e quando acontece o milagre, não acreditam. E nós damos risada, nós ficamos assim, meio revoltados, como nós vimos essa situação, quando nós vimos essa cena, quando nós vimos o que eles fizeram, mas muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Quantas vezes nós agimos assim? Quantas vezes nós oramos? Quantas vezes nós pedimos? Quantas vezes nós clamamos? Fazemos campanhas de oração, mas no fundo nós não contamos muito com o que nós pedimos. Não é verdade? Quantas vezes nós fazemos assim? E aí eu fico pensando como que Deus reage quando Ele vê atitudes assim. Qual é a reação de Deus quando vê nós pedindo sem realmente acreditarmos, ou nós pedindo, esperando por um prazo, até tal dia, se não acontecer, então eu não acredito mais, eu não quero mais. Como Deus reage em relação a isso, não é? Tiago diz que quem duvida é como a onda do mar que é levada e agitada pelo vento e vai de um lado para o outro. Assim é aquela pessoa que duvida. Muitas vezes nós não conseguimos alcançar êxito nas nossas orações justamente por isso. Já entramos derrotados, entramos apenas para cumprir tabela, para cumprir um ritual, apenas para dizer que estamos orando sem realmente acreditar. E se nós não tivermos fé, nós não teremos as nossas orações respondidas. A grande questão é essa. A grande questão que gira em torno do ser cristão, do cristianismo, é o crer, é a fé. Ou nós cremos em Deus e nós somos convidados e desafiados o tempo todo a crermos em Deus, a buscarmos ao Senhor, a colocarmos as nossas questões diante do Senhor e realmente crermos nele. Nós somos desafiados o tempo todo nisso, a exercer essa fé. Jesus ensinou isso muitas vezes. Disse aos discípulos que se tivessem fé, do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor semente do mundo, uma montanha sairia do seu lugar e seria lançada no mar. É claro que ninguém vai pedir para uma montanha sair do lugar onde está e passar por mar, mas o que ele quis dizer é isso, que a montanha, que era vista, e ainda hoje, como aquilo que mais sólido existe, aquilo que mais inabalável existe, seria capaz de ir para o meio do mar, onde não há segurança alguma. Então, Jesus diz que quem tem fé consegue fazer coisas, consegue ver coisas que não são comuns, que não são possíveis. Mas não é a fé na fé, não é ter fé
como se fosse um amuleto. É ter fé e crer no poder da oração. Crer no Deus que age e que atende às nossas orações, conforme o seu querer, conforme a sua soberania, não é? Então, muitas pessoas são assim, levadas de um lado para o outro. Começam a orar por determinada coisa, aí passa um tempo, muda o tipo de oração. Bom, se não for assim, Senhor, pode ser assim, pode ser de outra forma, e as coisas vão indo. Isso me faz lembrar de uma história muito antiga, uma história, talvez até você já conheça essa história, mas ela diz respeito a uma menina durante uma seca muito grande. Havia uma seca muito grande na cidade. Os moradores, então, se reuniram e resolveram fazer uma vigília de oração, para clamarem a Deus que mandasse chuva para aquela cidade, pois a situação já era insustentável, né? E uma garotinha, então, foi para aquela reunião, e lá vai a menina levando aquele guarda-chuva enorme, um guarda-chuva maior do que ela, e eu imagino a cena, a menina arrastando aquele guarda-chuva, e aquele guarda-chuva acompanhava, e não preciso dizer que todo mundo riu daquela menina, todos riram dela, todos riram. Ela não entendeu nada por que as pessoas estavam rindo, mas ela se defendeu dizendo que eles estavam lá para pedir a chuva e que ela já estava preparada para receber a chuva. E quando a chuva veio, não preciso dizer que somente ela ficou seca, foi a única pessoa que ficou seca naquele dia, não é? Então, muitas pessoas agem como os moradores daquela cidade. Muitas pessoas agem como os moradores daquela cidade. Em vez de levar o guarda-chuva, em vez de levar o guarda-chuva da fé, em vez de levar o guarda-chuva da esperança, ao invés de levar o guarda-chuva do crer em Deus, preferem apenas cumprir tabelas sem a certeza de que irá acontecer. Algumas pessoas querem um milagre, oram, se dedicam, batalham em oração, e quando o Senhor envia a resposta, nem sempre acreditam, ou não reconhecem, não a recebem, porque não acreditaram, de fato, que o Senhor daria a resposta àquilo que estavam pedindo. Esteja pronto para receber o milagre de Deus. Esteja pronto para receber o milagre dele na sua vida. Não desista de orar, não desista de clamar ao Senhor, porque o Senhor é fiel. E se você ainda não foi atendido em sua oração, não desanime. Não desanime, porque Deus sempre responde às orações no tempo certo. Não há oração que Deus não responda. Não há clamor que Deus não ouve. E nesse tempo difícil, nesse tempo duro, nesse tempo de preocupação, nesse tempo até de medo, continue adorando ao Senhor. Continue orando ao Senhor. Continue clamando ao Senhor. Não se canse de orar, porque Deus nos ouve e responde às nossas orações. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor, meu Pai, pela Tua palavra, Senhor Deus, pela Tua palavra que é maravilhosa, pela Tua palavra que fala aos nossos corações, ó Pai. Quero agradecer ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor continua agindo como no passado, continua agindo na vida do seu povo, continua agindo na vida daqueles que creem, ó Deus. E agora eu quero pedir a Tua bênção especial na vida do Teu povo, na vida dos Teus filhos, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, na vida dessa pessoa que nesse momento se une a mim em oração, ó Pai, e que está colocando diante de Ti, Senhor Deus, a sua vida, as suas questões, as suas lutas, ó Deus. Quantas orações, ó Pai, que já foram feitas, ó Deus, orações que às vezes ainda não receberam respostas, ó Pai. Eu te peço que não permita que ninguém desanime, não permita que ninguém se canse, ó Deus, mas renova o ânimo, renova a força dos Teus filhos, do Teu povo, Senhor. E nesse tempo duro, nesse tempo difícil, ó Pai, Senhor, eu te peço que renova as forças para que ninguém se canse, ó Pai, para que ninguém se canse de clamar ao Senhor, para que ninguém se canse de servir ao Senhor, para que nós possamos olhar e saber que o Senhor é Deus e que tudo está no seu controle, meu Pai. Abençoa cada um de nós nesse momento, abençoa cada um de nós nesse tempo e abençoa os Teus filhos e o Teu povo, no nome de Jesus. Amém, Senhor.
Graças a Deus, nós estamos chegando ao término de mais um culto. Mais uma vez, nós podemos estar juntos aí na presença de Deus, mais uma vez reunidos para buscar a presença do Senhor. Tenho certeza que Ele falou ao seu coração, como falou ao meu coração, não é? E eu quero dizer a você que tenha paciência, que vale a pena esperar nesse Deus, vale a pena confiar nesse Deus que nós servimos. Nós vamos orar então, terminando esse culto, e que você tenha uma semana excelente na presença do Senhor. Senhor nosso Deus, eu quero agradecer-te, ó Pai, por todos os momentos que nós passamos aqui, pela Tua palavra, pelos cânticos, pelos hinos, pela leitura da Tua palavra, Senhor Deus. Quero te agradecer, ó Pai, por esse tempo em que o Senhor nos concede de estarmos juntos buscando a Tua presença. Fala aos nossos corações, ainda nessa noite, completando a Tua palavra, Senhor Deus, e nos dá uma boa semana na Tua presença, uma semana de paz, uma semana guiada pelo Senhor, ó Deus, abençoada e protegida pelo Teu Espírito, ó Deus. Abençoe a cada um de nós e que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, hoje e para tudo sempre. Amém. E lembre-se, se essa semana for de lutas, se essa semana for de dificuldades, se essa semana for uma semana difícil e complicada, tenha certeza, tenha paz e tenha tranquilidade, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se tivermos tudo isso pela frente, também nós teremos vitórias, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus te abençoe, uma boa semana, dá um abração aí em meu nome aí, quem está do seu lado, e uma boa semana na presença do Senhor.